Cyberdev sem fronteiras, como quebrar barreiras locais. Em um painel especial, Henrique Olifers, cofundador da Bossa Studios, traz sua experiência de sucesso multinacional para falar sobre como fazer um jogo atingir um público global por meio da construção de comunidades, influencer marketing e desenvolvimento de negócios com plataformas, sem deixar de lado os desafios principais de certas regiões no crescimento de IPs de sucesso. Uma discussão sincera, focada em separar mitos dos desafios e problemas reais vividos por desenvolvedores e publishers. Esse painel é originalmente em português e tem tradução simultânea para inglês. Então agora eu quero trazer aqui para a tela o Henrique, que é cofundador e Gamer-in-Chief da Bossa Studios. Adorei esse título, Gamer-in-Chief, é maravilhoso. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Bruno. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de estar falando com essa audiência. Deixa eu sharear aqui o deck. Boa, beleza. E eu vou começar logo porque tem muito assunto para a gente cobrir e a gente só tem poucos minutos para cair dentro. Então vamos lá. Meu nome é Henrique Olifers, eu sou o fundador da Bossa e eu sou o chairman da Tiny Build. Provavelmente você já ouviu falar da Bossa Studios por conta de alguns dos nossos jogos, como Surgeon Simulator, que você, na cirurgião, só usando o braço esquerdo, ou I Am Bread, você é a fatia de pão que quer se tornar uma torrada. Eu tenho mais de 30 anos de experiência com desenvolvimento de games, começando como bedroom coder no meu quarto nos anos 80, usando computador de 48 KB, carregando jogos de fita cassete, antes mesmo de eu ter um disquete, um HD. E eu já me envolvi com a criação de todos os tipos de jogos existentes, desde jogos arcade, mobile, até grandes MMORPGs como RuneScape, etc. Né? E tive a sorte de ser premiado várias vezes pelos jogos que eu criei, tanto por sucesso comercial, como também qualidade crítica. A ideia desse talk é passar um pouco da minha experiência para todos vocês, basicamente narrando o que eu gostaria de saber quando eu comecei, mas não tive a chance de ninguém me ensinar. Então, eu acho que eu vou poder cobrir várias dúvidas que vocês têm trabalhando no dia a dia, principalmente no mercado da América Latina. Eu quebrei essa apresentação em basicamente três segmentos. A primeira que eu chamo de baseline. A baseline é conhecimento que se aplica a qualquer país, em qualquer contexto. São basicamente lições que eu aprendi a respeito de desenvolvimento de games, que servem para qualquer empresa, em qualquer situação. O segundo é o local versus global, que é basicamente o que se aplica à América Latina, países como o Brasil e a Argentina. Isso é muito importante porque tem vários países que estão na situação que o Brasil está, uma indústria poderosa, nascente, mas que já saíram do outro lado, como, por exemplo, a Polônia. A Polônia começou muito depois da Inglaterra, Estados Unidos e Japão, mas hoje ela concorre a nível mundial, com jogos como The Witcher, ou Superhot, Frostpunk. Todos esses jogos são de nível mundial, que não deixam nada a dever a nenhum jogo criado nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, apesar deles terem começado tão tarde quanto o Brasil ou a Argentina. E a terceira, é a mais importante, é o papo aberto, tá? Perguntas que vocês vão oferecer e que eu vou responder para contextualizar nos problemas que vocês têm. Por favor, sejam muito honestos, não tenham vergonha, esse é o momento para vocês perguntarem. Se você tiver com vergonha, desliga a câmera e pergunta sem câmera ou manda pelo chat. Nós vamos cobrir as coisas que realmente importam para vocês no terço final dessa apresentação. Então vamos lá. Baseline, a experiência que serve para qualquer país, em qualquer contexto. O primeiro ponto da discussão é tecnologia. Porque jogos são feitos por tecnologia. Right? É uma ferramenta que a gente usa para criar games. E nos anos 80, 90 e 2000, os jogos evoluíam em paralelo com a tecnologia. Eles brigavam pela liderança e pelos jogadores usando tecnologia. Por exemplo, o Sonic foi criado para o Mega Drive para mostrar como o Mega Drive conseguia scrollar tantos sprites na tela ao mesmo tempo. Final Fantasy VII foi criado para exibir como o armazenamento em CD do PlayStation permitia que você tivesse animações pré-renderizadas, etc. E so on, né? Mas hoje a tecnologia virou uma commodity. Você pode ficar argumentando se o Xbox Series X é melhor que o PlayStation 5, mas enquanto isso o pessoal está comprando Switch. Então, pense muito em tecnologia como uma ferramenta, ou como algo que serve ao propósito de desenvolver um jogo e não o que eu posso fazer com essa tecnologia que eu tenho na minha mão. E isso é muito importante porque é muito comum desenvolvedores, quando eles estão trabalhando em features de um game, eles pensarem que o feature está pronto porque faz o que estava definido no Game Design Document, sem levar em consideração se é legal de jogar ou não. Isso é muito comum. Pô, mas funcionou, está aqui, perfeito, mas não é legal.
não funciona, o jogador não gosta daquilo. Então, sempre lembre que você tem que usar a tecnologia para criar algo que o jogador quer. O segundo erro que eu vejo muito, principalmente em mercados nascentes, eu vi isso muito na Polônia, são pequenos estúdios tentando criar o próprio engine. Você não ouve falar disso porque esses estúdios nunca sobrevivem a esse tipo de aventura. Mas é muito comum. Não faça isso. Hoje em dia tem tantos engines disponíveis para você, Unity, Unreal, Halley, Godot. Não há necessidade de você dividir e lutar uma guerra em 2 frontes diferentes. O terceiro, que é muito comum, é Code Refactoring. Você sempre vai poder olhar para trás e dizer, se eu tivesse feito isso dessa forma, ia ser muito melhor. Então, é muito natural a tendência de você querer parar o desenvolvimento do jogo e voltar para fazer o refactor da programação e fazer as coisas mais elegantes, mais bem documentadas, etc. O problema é que o tempo que você vai gastar para fazer isso, raramente vale o resultado final se você não fizesse. Eu já vi vários estúdios que tentavam fazer refactor e comparando eles com os estúdios que não fizeram refactor, mesmo que o codebase não fosse excelente, tivesse vários problemas, eles enfrentando aqueles problemas, eles chegaram ao resultado final de forma mais prontamente, de forma mais sucesso do que a galera que normalmente faz refactor. Né? Outra dica de tecnologia é para só usar o que é maduro. Não tente com tecnologias que ainda não estão estabelecidas, já não foram testadas. Não brinque com tecnologias beta, porque se você tentar construir um jogo em cima de tecnologia que está mudando, um API, um SDK que está sendo alterado o tempo todo, isso vai comer tempo precioso do seu desenvolvimento. É muito, muito, muito atraente. Se um dono de uma plataforma vai chegar para você, aqui meu novo hardware, meu novo software, e vai fazer uma proposta para você usar aquilo. Tenha em mente, só usa coisa que você pode confiar. E, por último, use a tecnologia para criar jogos com o seu time. Quando você fizer ferramentas para desenvolvimento, por exemplo, um level editor, alguma coisa assim, pense em desenvolver aquilo como se o jogador fosse usar. Vai ser melhor para o seu time e você pode usar aquilo depois para os jogadores também. Esse é um ponto muito importante. Produção, principalmente no Brasil, porque é um mercado nascente e a experiência não é tão consolidada quanto nos outros países. Tá? Primeiro, o produtor é uma peça-chave do que você está fazendo. E ele não necessariamente precisa ser um produtor como uma pessoa separada do resto. Pode ser um programador que também é o produtor, se o time for pequeno, não tem problema. Tá? Mas, porque tem aquele saying que a melhor forma de você aprender é você com o dinheiro dos outros. Ou seja, eu trabalho numa empresa como a Yale, eu trabalho na Ubisoft, eu vejo 4, 5 produtos serem feitos como produtor, eu saio daquela empresa e faço minha própria empresa. Eu já aprendi com todos os erros que aquelas empresas cometiam, sem eu ter que fazer eu mesmo. No Brasil, isso é muito mais difícil. A maioria dos estúdios que estão nascendo são estúdios indies. Então, você vai ter que acompanhar e fazer um offset desse tempo dessa experiência que você não vai ter disponível, aprendendo com outras pessoas que já fizeram. Por exemplo, lendo post-mortems ou livros de team management, de gerenciamento de times, você consegue aprender bastante coisa sobre isso. Mas é importante que você tenha consciência de que você vai estar sempre um passo atrás dessas pessoas que tiveram anos de experiência e saíram de grandes estúdios para começar o próprio estúdio, porque você vai ter que arrumar uma forma de acompanhá-los. Né? O segundo é o escopo do projeto, e isso é algo que sempre eu vejo acontecer com estúdios novos. Tem um monte de coisa que você quer, um monte de ideias que o time tem, mas você não consegue executar todas elas. A melhor forma de lidar com isso é você fazer com que o jogo funcione na sua base mínima, que a gente chama de Minimum Viable Product, ou MVP. E quando aquilo funcionar, você começa a agregar novos features on top, até você chegar ao ponto que você está pronto para desenvolver. Ao invés de botar um monte de feature inacabado e continuar expandindo o escopo do jogo, sem saber exatamente o que está sendo feito. A regra do 80-20 é super importante e ela é imutável. Quando você chega a 80% de um feature ou de alguma coisa, você acha que você está quase terminando, você na verdade está na metade. Porque os últimos 20% vão levar tanto tempo quanto os primeiros 80% levaram. Quando você começar a fazer tweak, bug fixing, etc., isso é batata. Se você acha que você está quase terminando, na verdade você está na metade. E o relógio que atrasa não adianta. Isso é muito importante para estudos pequenos. Você está disputando com os estudos do mundo, porque os jogadores não querem saber de onde o jogo vem. Então você tem que ter um time que está super afiado. Se alguma parte do seu time não está funcionando, você tem que substituí-la. Você tem que ser duro sobre isso. Você tem que ter um time que está remando na mesma direção que você o tempo todo. E é muito comum, principalmente por círculos de amizades, etc., que você tenha membros do time que não acompanham o resto.
E isso realmente é uma dura realidade que tem que ser encarada por qualquer líder dentro de um time, indie ou profissional. Business. As maiores perguntas que eu recebo quando alguém está começando um jogo é qual é o tipo de deal que eu posso esperar de um publisher, por exemplo, entendeu? Então, eu vou dar aqui umas ideias para vocês. Essas ideias são genéricas, não são precisas, tá? Mas elas vão dar uma certa baliza quando você estiver negociando com um publisher ou um outro, ou um investidor ou algo assim. Quando você tem um conceito que está no papel, ou seja, está só na cabeça, pelo menos você tem um PowerPoint, etc., o tipo de deal que você vai requerer, que alguém financie 100% do custo do seu jogo, os termos que você vai receber provavelmente vão ser 70-30, ou seja, 70% para o publisher, 30% para você, e vai ter recoup. Ou seja, o publisher só vai começar a fazer o revenue share com você no momento em que ele tiver recuperado todo o dinheiro que ele investiu no projeto. Tá? Se você tiver um projeto já com uma demo, que já é jogável, você consegue mostrar pelo menos alguns aspectos do jogo, você já consegue negociar o recoup, ser menor. Pelo menos já começa com 70-30 a partir da primeira venda. Isso é muito comum. Se você já tem uma demo jogável e tem uma comunidade seguindo o seu jogo, por exemplo, você fez um crowdfunding, ou já tem algumas pessoas falando sobre o jogo, você já consegue baixar, já consegue eliminar completamente o recoup e você já consegue baixar o revenue share para em torno de 50-50, por exemplo. Tá? E se você tem um projeto que está já na metade, já está chegando lá para o final, você certamente consegue um deal de 50-50 com o publisher sem recoup. Por fim, se você tem um projeto que está prestes a lançar, qualquer coisa vale. Mas nenhum publisher deveria trabalhar com menos de 30% do seu projeto. Então, você deve esperar por cerca de 30% publisher, 70% meu. Eles estão investindo em marketing, estão gastando dinheiro, etc. Mas se você tem um publisher que vai pegar menos de 30%, normalmente ele não vai dar a atenção que o projeto requer. O que você vai ter se ele tiver um deal com você que é 10%, mas ele tem um outro jogo que ele está publicando que o deal é 50%, ele vai acabar colocando os melhores recursos que ele tem naquele outro jogo e o seu jogo não vai ser tão bem cuidado. Então, espere sempre um ratio de 70% para o publisher no melhor dos cenários. Marketing é outra coisa que todo mundo me pergunta. Quando eu começo, o que eu faço, para onde eu vou? Eu sempre digo, marketing começa no primeiro dia que você faz o jogo. O primeiro dia que você sentou para trabalhar no seu jogo, você já começa a falar sobre ele com uma audiência e vai em frente. O segundo problema é que você tem que trabalhar na sua audiência todo santo dia, do mesmo jeito que você trabalha no seu jogo, e crescer ela com o tempo. A gente trabalha muito com influencers, dos maiores do mundo para os nossos jogos. Lembre-se que o papel do influencer é entreter a audiência dele. Então, se o seu jogo é compatível com a audiência dele, só de você pedir, ele vai cobrir seu jogo, você não precisa pagar. Você não quer pagar para um influencer por vários motivos, mas o motivo básico é o seguinte: se você está pagando para o influencer, significa que seu jogo não serve para a audiência dele. Se não fosse esse o caso, ele já faria de qualquer forma. E aí você vai ter alguém que está jogando um jogo que não é compatível com a audiência e que não está tão investido no sucesso desse vídeo. Ele está fazendo porque foi pago. Isso não é bom para você, porque você não vai converter, porque a audiência não está lá, e não é bom para a imagem do jogo. E, se você quiser ser visto, o mais importante para você se destacar é executar o inesperado. Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês do que eu digo com o inesperado. Quando a gente lançou o Surgeon Simulator no iOS, a gente ficou pensando, pô, mas todo mundo já conhece o Surgeon Simulator, o que a gente vai fazer? A gente convidou todos os jornalistas que a gente conhecia para um jantar. E quando eles chegaram no jantar, achando que era um jantar de luxo, na verdade, eles tinham que comer o Bob. Botamos um ator numa mesa, com a comida por cima dele, os drinks eram todos dentro de seringa, etc. Eles passaram a noite inteira comendo, se divertindo, fazendo gaiatice com o Bob, e eles nunca mais esqueceram aquele momento. E a gente ganhou a cobertura que a gente queria. Foi uma coisa super barata, super simples de fazer, e todo mundo saiu vencendo. Mas é diferente. E porque é diferente, a gente conseguiu o que a gente queria. E por último, antes da gente entrar na parte local, é a parte de ideias e conceitos. É muito comum quando um time se forma, ele achar que a ideia deles é revolucionária, é uma ideia magnífica e que a ideia sozinha vai resultar num grande jogo. Eu tenho uma notícia triste para vocês. A maioria das ideias que todos nós temos são terríveis. E eu te dou o exemplo, eu te digo por que eu sei disso. Na Bossa, a gente faz game jams todo mês. A gente para o estúdio por 48 horas todo mês. E a gente tem cerca de 70 funcionários. Então, a gente divide cerca de 10 times,
e nesses 2 dias a gente faz cerca de 10 jogos. Tá? Todo mês a gente faz cerca de 10 jogos, por ano a gente faz pelo menos 100 jogos. Cada um desses jogos, na cabeça dos desenvolvedores do time, era um jogo fantástico. Eles decidiram que iam fazer aquele jogo, estavam super animados em fazer, estavam querendo ver aquele jogo acontecer, investiram 2 dias, fizeram o protótipo, jogaram, olharam para ele e disseram, não era tão bom quanto eu achei que era. Desses 100, talvez 2 entrem em produção como jogo de fato. Ou seja, 98, 99% das ideias que a gente acha que são excelentes, quando a gente bota para jogar, na verdade não são tão boas assim. O segundo ponto é a execução. É 10% ideia e 90% execução. Um exemplo que eu sempre uso é o Nabácula Drop. Provavelmente você nunca ouviu falar nesse jogo, mas você já ouviu falar no Portal. Nabácula Drop e Portal são exatamente o mesmo jogo. Aliás, o time que fez o Nabácula Drop foi contratado pelo Gabe New, levou para a Valve e fez o Portal com eles. A única diferença no Nabácula Drop e no Portal é produção, experiência do time que desenvolveu. Eles foram pareados com o pessoal da Valve e criaram um jogo que todo mundo conhece. Mas a ideia inicial é a mesma. E a mesma ideia fez um jogo que não era legal, e que você nunca ouviu falar. Então, nunca se esqueça disso. A sua ideia é muito valiosa, sim, mas ela é um pedaço pequeno do quebra-cabeça. Nunca se case com uma ideia. E fale rápido. Faça um protótipo. Se a ideia não for legal, joga fora e começa do zero. Não se case com ela. Porque se casar com uma ideia, você vai ter uma experiência muito difícil, se ela não for a ideia certa. E a maior parte do tempo, as ideias que você tem não são as ideias corretas, como eu vinha descobrir junto com o meu time ao longo dos últimos anos. Agora a parte que interessa no Brasil. Eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo, me desculpem. Como eu falei, o valor da experiência é importantíssimo. Vocês vão estar concorrendo, vocês estão concorrendo quando fazendo seus jogos, com jogos que são feitos por pessoas que têm mais de 30 anos de carreira. Eles já viram tudo que vocês viram, já passaram por tudo que vocês passaram. Agora, a vantagem que vocês têm é que vocês podem stay hungry, que vocês podem saber que vocês não sabem tanto e desenvolver novas formas de resolver problemas e continuar aprendendo com os outros, aprender principalmente um com o outro, sem ter vergonha, sem ter ego. A Polônia é super bem sucedida no desenvolvimento de games no mundo, porque a Polônia inteira, o desenvolvimento de games, a cena dela veio de uma só empresa, que foi a CD Projekt. A CD Projekt começou a semear um monte de talento saindo da empresa e começando estúdios. Então, eles todos se conhecem. E porque eles se conhecem, eles trocam muitas informações, eles são super abertos com o outro, e foi isso que acelerou a trajetória deles ao sucesso. No Brasil e na Argentina, é super importante que vocês comecem a contar as histórias que deram errado, os seus erros, as coisas que vocês fizeram que não deram certo, para que os outros não repitam seus erros. Isso é a única forma que vocês vão conseguir acelerar o desenvolvimento para chegar num ponto de nível internacional. E, por último, um mentor é um recurso incalculável. Por exemplo, quando eu comecei a Boss, eu trouxe 3 mentores. Eu trouxe o Ian Livingstone, que foi o fundador da Eidos e o CEO da Square Enix. Eu trouxe o David Dalkey, que foi o fundador da Criterion, que fazia o engine, fazia Burnout e o engine do GTA. Eu trouxe Andy Payne, que é investidor em diversas empresas na Europa. E eu trouxe cada um deles dando 1% da minha empresa para eles. O valor que essas pessoas agregaram na minha empresa é incalculável. Eles evitaram tantos erros que eu teria dado 10% se eu trocasse, se eu voltasse no passado. É muito simples você alcançar alguém no exterior, contar a sua história, está montando um estúdio, gostaria que você desse conselho e virasse nosso mentor. Toparia, toma aqui 1%, o cara vai adorar trabalhar com vocês. Façam isso se vocês tiverem oportunidade, porque o valor de um bom mentor, com experiência, é incalculável na vida de um estúdio independente. Temas globais. Isso eu acho que é importante, principalmente no Brasil, porque a cultura brasileira é tão rica, tão forte, e tem uma tendência muito forte de você querer usar atributos da cultura brasileira para criar um game. Isso pode ser feito, mas é muito arriscado. Tenha consciência do risco que você está encarando ao fazer isso. Vou te dar um exemplo do mapa CS Rio. Nos anos 2000, o jogo mais popular do Brasil era o Counter-Strike. E o CS Rio era um dos mapas mais populares do Counter-Strike depois de Dia Dust. Right? Hoje você não acha o CS Rio como um mapa oficial no Counter-Strike Go ou no Counter-Strike Source. Existe, alguém fez o mapa e está lá para você fazer download, mas ele não foi integrado como mapa oficial. Por quê? Porque o CS Rio não viaja, é culturalmente muito relacionado ao Brasil. Ele não teve apelo nos outros países, apesar de ser um mapa excelente, que todo brasileiro gostava de jogar. Não só porque era cultural, mas porque era um bom mapa. Mas ele não viajou. Uma outra coisa importante é você ser capaz de explicar o seu game, a função dele, o que ele é, numa sentença só.
por exemplo, eu falei no início, I am bread, é a fatia de pão querendo virar uma torrada. É super interessante. Isso é muito fácil de traduzir e isso vai ao mundo inteiro quando você começa a contar essa história, ou fazer esse pitch para jornalistas, etc. Né? Se você tiver que explicar uma coisa em 2, 3 parágrafos, meu jogo faz isso, meu jogo faz aquilo, vai ser muito mais difícil para você. E terceiro, falando, pegando carona no que está acontecendo ao redor do mundo, uma entrevista recente do produtor executivo do Valheim. O jogo é excelente, vendeu mais de 5 milhões de cópias em menos de um mês. E ele estava explicando, a gente foi muito ajudado pela cultura mundial que agora está falando de Vikings. Tem Vikings na Amazon Prime, a série Vikings. Tem o Thor e o Loki no mundo dos Avengers, etc. Todo mundo está em contato com a cultura Viking. A gente lançou um jogo com Viking, a gente pegou carona nisso e todo mundo está jogando. Então, temas como Câncer, por exemplo, é um jogo, Dead Dragon Câncer, é um jogo super pequeno, feito por uma pessoa só, mas que viajou o mundo inteiro porque toca as pessoas que estão envolvidas com essa realidade. Milhões de pessoas perdem entes queridos por câncer, é uma trajetória super dolorida. Elas poderem jogar algo que fale a essa paixão, a essa dor, que fale a esse momento deles, é uma experiência muito, muito, muito marcante para essas pessoas, e é por isso que o jogo foi bem sucedido. Você tem que falar a linguagem do mundo, você tem que falar a linguagem que todo mundo entende, sobre assuntos que todo mundo compartilha. Seu time é uma coisa super importante, e isso é o que eu mais levei tempo a aprender como um profissional. Eu comecei trabalhando com meus próprios amigos, gente que eu conhecia. Eu sempre, porque eu era programador, eu era game designer, eu fui produtor, eu era muito capaz de contratar alguém que não estava completamente preparado para aquela posição, achando que eu poderia complementar aquilo. E a verdade é que eu tenho meu próprio trabalho para fazer. E imaginar que eu posso fazer o trabalho dos outros é uma infantilidade, não funciona. É muito difícil você fazer isso funcionar. Então, você precisa trabalhar com pessoas que são completamente competentes no que eles estão fazendo. Não contrate pessoas achando que você pode ajudá-los a fazer o trabalho que eles devem fazer, porque isso vai fazer com que você não faça o seu trabalho direito e que você não suceda ajudando aquela pessoa. Aquele outro ditado, me diga com quem andas, te direi quem é. Isso é muito comum. Os profissionais top só querem trabalhar com profissionais top. Os profissionais que não são os melhores, eles trabalham com qualquer um. Então, você tem que sempre se cercar das melhores pessoas que você pode e você mesmo se tornar a melhor versão de você próprio, aprendendo o tempo todo, discutindo com os outros, entendendo suas próprias limitações e corrigindo essas limitações para que você e seu time sejam a melhor versão que vocês puderem ser de vocês mesmos. Lembre-se que vocês estão concorrendo contra times ao redor do mundo inteiro, vocês estão concorrendo contra os melhores do mundo, porque os jogadores não querem saber de onde o jogo vem, eles querem um jogo bacana. Então, vocês têm que ter o mesmo tipo de profissionalismo que as pessoas têm em qualquer outro país. Por fim, contatos. Metade das grandes oportunidades que eu tive como profissional foi por causa de outras pessoas que eu conhecia. É muito mais importante eu conhecer alguém que tem a capacidade de resolver um problema do que eu saber resolver o problema eu mesmo, porque eu sou limitado, não vou jamais conseguir resolver qualquer problema que venha na minha direção. Mas se eu conheço várias pessoas em suas especialidades, eu posso falar com eles, pronto, o problema está resolvido. Você não precisa saber quanto um publisher vai te oferecer num deal se você conhece alguém que já fez um deal com o publisher. É assim por diante. Então, cada oportunidade que você tiver de reforçar o seu network e contribuir para aquele network, principalmente no Brasil, onde está uma indústria nascente, pegue essa oportunidade. O Big oferece essa oportunidade, outros eventos oferecem essa oportunidade. Se tiver a oportunidade de ir na GDC em São Francisco, provavelmente no ano que vem, vá. E comece a conhecer todo mundo que compartilha das mesmas paixões que você e compartilha os mesmos problemas que você vive todo dia. Eu ia falar muito de investimento, mas isso é uma parte bem mais complicada e eu achava que eu ia ter um pouquinho mais de tempo, eu já estou com 25, eu só tenho mais 5 minutos para pergunta, então vou pular a parte de investimento. Mas se alguém quiser depois entrar em contato, me perguntar qualquer coisa sobre qualquer outro assunto, não só investimento, qualquer outro assunto, meu e-mail vai estar no final da apresentação, você manda e-mail e eu vou estar super disposto a trabalhar com vocês. Então, papo aberto. Vamos lá. Bom, a gente está com bastante pouco tempo aqui, então eu vou fazer algumas perguntas só que a gente recebeu bastante coisa. Vou começar aqui com a primeira aqui. Para o primeiro game, você aconselha em focar em mecânica pura ou pensar em um jogo com narrativa? Mecânica pura. A narrativa é sempre mais cara.
é sempre mais complexa de fazer. Quando você faz um jogo com 2, 3 mecânicas excelentes, elas são fatores multiplicativos das outras mecânicas. Um exemplo é um jogo survival. Tem mecânicas muito básicas. Coleta, monta inventário, assimila aquelas coletagens em novos objetos, novos itens, objetos, e aqueles objetos. Você cria conteúdo com mecânicas. O conteúdo em si, narrativas, é sempre mais caro, sempre mais difícil de fazer. A não ser que seja um jogo super básico, um jogo de plataforma, aí sim, põe a narrativa em cima. Mas criar conteúdo, criar sprite, criar asset, criar som, criar narrativa, é muito mais difícil do que criar boas mecânicas. Por exemplo, o Portal. Muito bem. Bom, para a gente finalizar aqui, acho que até uma coisa que toca um pouco da sua palestra, quando o jogo não está dando muito certo, é melhor desistir ou falta investimento e esforço? Como saber quando parar? Engagement. Quando saber como parar é engagement. Se você tem poucas pessoas jogando seu jogo, mas aquelas poucas pessoas estão jogando muito o seu jogo, você tem um problema de reach, você tem um problema de audiência. Esse problema você pode resolver. Mas se você tiver um problema do seu jogo, você tem várias pessoas que entram, jogam por 1 ou 2 horas e não voltam mais, o seu jogo tem um problema fundamental, que é muito, muito, muito difícil de consertar. É tão difícil quanto fazer um jogo novo. Por exemplo, o No Man's Sky, quando lançou, estava super problemático, as pessoas não estavam ficando no jogo. O pessoal da Hello Games investiu quase 2 anos para fazer o jogo ficar bom. Eles poderiam ter feito um jogo novo em 2 anos. Eles resolveram manter naquele, porque eles viram que algumas das pessoas que eles tinham eram muito, muito, muito fãs do jogo. Então, o julgamento é engagement. Se você tem gente que ama o seu jogo tem alguma coisa que vale a pena continuar investindo e expandir para outras pessoas. Tudo bem. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria continuar aqui com os meus, porque foi uma palestra muito legal e a gente recebeu muita pergunta, inclusive. Então, eu queria agradecer aqui ao Henrique pela participação, foi muito bacana. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.